De volta ao Consumidor RS, que tem o apoio de Gimo, qualidade comprovada. Estamos recebendo no Consumidor RS, presidente Secov RS HDM, presidente Moacir Schuster. Bem-vindo, presidente. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui contigo e poder falar com os teus telespectadores. Vamos sempre colocando os nossos assuntos em dia. Com certeza. Presidente, depois da tragédia climática, das enchentes, como é que está o mercado imobiliário, presidente? Olha, o mercado imobiliário se ressentiu bastante com essas enchentes, porque praticamente mexeram com todo o Estado, e o que está acontecendo hoje no mercado imobiliário é de que eles estão se ajustando. E aí, o que acontece é que, dependendo da situação onde está a imobiliária, ela fica com o seu nicho, digamos assim, afetado ou não. Na maior parte das localidades, especialmente aqui na capital, isso vem acontecendo diretamente na operação da empresa. Então, tem aqueles que sofreram, as maiores sofreram menos e as menores sofreram mais. Então, o que está se verificando no mercado imobiliário é um ajustamento ante as circunstâncias. Exemplificando, aqueles imóveis que foram afetados pela enchente, esses estão praticamente parados e, evidentemente, aqueles que moravam em apartamentos alugados procuraram outros apartamentos para se relocalizar. Então, isso é um problema, e aí, então, começou uma negociação de sai do apartamento, procura o novo, ou sai e fica um tempo fora para até secar esse apartamento, mas a verdade é de que vai depender muito da situação de cada, digamos, cada casa, cada habitação. Por exemplo, nós temos visto aí que tem muitos apartamentos, especialmente aqueles térreos ou casas térreas, elas ficaram com água quase até o teto e algumas até o teto, e quando a água baixou, realmente pouca coisa pôde se salvar. O que o pessoal tentou fazer, e isso fez, tirou tentar a televisão, procurou salvar as geladeiras, mas como é muito pesada, nem todos conseguiram. Então, alguma miudeza se escapou. Agora a maior parte de móveis, especialmente, e roupa, etc., foi tudo perdido. Então, nós temos que considerar que o prejuízo foi muito grande e o mercado está em ajustamento. E o que preocupa muito hoje é de como que as pessoas foram afetadas, inclusive financeiramente, porque algumas até tiveram gastos excepcionais, algumas até perderam emprego, algumas até as empresas tiveram que fechar e esse tipo de coisa. Então, o prejuízo aqui no Rio Grande do Sul e aqui na capital também é muito grande. O prejuízo é muito grande e não adianta nós tentar tapar o sol com a peneira. Claro. Tenho que louvar, e é bom que se faça isso, porque o pessoal acha que o governo, tanto numa esfera, tanto nas três esferas, entende que os governos não estão fazendo muito, mas estão fazendo bastante. Porque o grande problema, né, Alpel, é tu saber, tu vai tratar de um caso particular, tu vê aquele caso, tu tem todas as nuances que estão dentro daquele caso. Agora, tu vai tratar no global, é muito difícil tu saber exatamente muito difícil. Onde tu vai medir, onde tu vai tocar, esse tipo de coisa. Então, eu vi uma declaração, presidente, de uma senhora, proprietária de uma terra grande lá no Vale do Taquari,
que disse assim: no final do ano passado me ofereceram 1.500.000 pelas minhas terras. Hoje eu não consigo vender por 200.000. O senhor imagina, presidente, que situação terrível dessa senhora e de tantos outros que tiveram seus imóveis absolutamente desvalorizados. Isso é terrível, presidente. Isso é gravíssimo. Gravíssimo. É gravíssimo, porque o imóvel é uma grande reserva de valor. Isso. Você sabe que existe os investimentos em letras, em ações, isso e aquilo, mas o imóvel sempre se caracterizou por ser uma garantia de longo prazo e uma excelente reserva de valor. Pois olha, infelizmente, isso aqui alterou aquela parte do valor, porque o que está acontecendo, o que tem nos consultado bastante, é isso, é de que o imóvel que foi alagado perdeu valor ou não perdeu valor? Entende? Então, essa é a situação e a gente procura subsídios em outras fontes, porque saber quando que vai acontecer de novo uma enchente dessa? Pois é, esse é o problema. Muita gente me pergunta, Apel, esse fenômeno não pode acontecer de novo? Quem garante que não vai acontecer de novo? Isso é uma pergunta sem resposta, presidente. Pois é uma pergunta complicada, porque até agora a gente considerava que a grande enchente, digamos, que correspondia aos anos 40, digamos, em 41, aquela foi a grande enchente, em que novamente acontecer algo igual poderia levar 100 anos. Agora, nós vimos que nos últimos 12 meses tivemos enchentes de diversas gradações, com essa última, que encheu d'água até o centro da cidade de Porto Alegre. Então, isso traz ao investidor e traz ao morador grandes dúvidas, porque o imóvel ficou descaracterizado. Mas eu queria dizer para as pessoas que, ainda que o imóvel tenha tido essa alteração, porque houve a inundação, etc., o terreno continua lá. E aí, então, eu me louvo do que noticiou a imprensa, porque aqui o município, o estado, não me lembro qual deles, foi buscar subsídios lá na Holanda. E a Holanda é o exemplo de que isso tem solução, ou seja, com as medidas técnicas necessárias, a gente resolve isso, seja com os tais terrenos de esponja, seja com tiques bem posicionados. Isso. E seja com drenagem adequada. Então, eu tenho para mim que essas localidades, a começar pela capital, que tiveram esse problema das enchentes, elas sofrerão ou experimentarão medidas que vão, primeiro, contornar o problema e, segundo, resolver o problema. E isso vai acontecer e vai fazer com que os imóveis voltem a ter aquelas valorizações que caracterizaram esse segmento. Então, eu diria o seguinte: as pessoas não devem simplesmente se livrar do imóvel que foi alagado, porque, aguardando um pouco, nós poderemos ter medidas que coloquem o imóvel novamente em situação vantajosa. E eu queria até acrescentar, viu, Apel, que esses imóveis que terão o benefício das medidas que os governos tomarão, eles terão uma excelente recuperação. Porque eu digo para ti o seguinte: o centro da cidade, por exemplo, da capital, vai mudar? Não vai, porque a Igreja das Dores não vai mudar de lugar, porque a Praça da Alfândega não vai mudar de lugar, os prédios que já estão construídos não vão mudar de lugar, e aquelas medidas que já estão e foram tomadas,
irão beneficiar o centro da cidade. Assim como, por exemplo, o 4º distrito da capital, que também sofreu bastante, mas vai se recuperar. Por quê? Porque a ação humana vai beneficiar aqueles setores e as coisas vão de melhorar. Eu tenho uma confiança muito grande nas medidas que hão de ser tomadas, porque não tem como nós simplesmente transportar certos imóveis para outros lugares. Isso não há essa condição. Então, o que é preciso é fazer como na Holanda, onde medidas foram tomadas para evitar enchentes. E isso há de acontecer. Perfeitamente. Presidente, as imobiliárias estão negociando com os inquilinos que querem devolver os imóveis, que tiveram seus imóveis, digamos, alagados, eles estão negociando para aliviar um pouco o bolso desses inquilinos? Sim, estão negociando já desde o primeiro dia, já houve uma negociação, e isso está sendo feito de modo inteligente nas 3 partes, ou seja, com o inquilino, o proprietário e a imobiliária que está fazendo a mediação. E isso está acontecendo, e a informação que temos é de que as coisas estão acontecendo bem, no sentido de que todos estão entendendo bem, salvo um que outro recalcitrante, mas a rigor, todos estão entendendo que certas coisas escapam à ação humana. Então, não há como se resolver simplesmente bancando cabeça dura. Não tem. É preciso que cada um ajude a resolver dentro do seu âmbito. Né? O prédio do Secov ficou alagado. Exatamente. Vocês ficaram de home office, já estão de volta e está tudo funcionando direitinho, elevador, tudo presente? Já está. O elevador, já temos dos 3 elevadores, 2 já estão funcionando. Que bom. E já temos aqui no prédio, nós já estamos com tudo funcionando direitinho. O que não está funcionando ainda bem são alguns restaurantes que foram alagados aqui no centro, especialmente aqueles no miolo do mercado público, e aqui alguns restaurantes de rua, que ainda não conseguiram se colocar em condições de funcionamento normal. Mas aqui no nosso prédio, por exemplo, que chegamos a ter 2 metros e pouco de água, o nosso síndico aqui já tomou providência, já está secando e está repintando. Quando tu vieres nos visitar, daqui a algumas semanas, tu vai ver que vai estar tudo bonitinho de novo, e nós confiamos que isso se mantenha ao longo do tempo, porque, veja bem, o Guaíba andou dando um susto aí, aumentando o seu nível, e a prefeitura imediatamente andou fechando comportas, aí, etc. Exato. E a gente vai aprendendo. Por isso, o exemplo holandês há de nos beneficiar. Concordo. Presidente Moacir Schuchzer, alegria lhe rever, forte com saúde, o nosso Secov trabalhando, as imobiliárias compreendendo esse momento difícil que nós estamos vivendo, e agora tivemos uma tragédia de enchentes, agora vamos ter uma tragédia climática de frio esse final de semana, no início da semana que vem agora. Existem pessoas que estão acampadas às margens da BR-290, ali perto das ilhas. Meu Deus do céu, presidente, que horror. É um problema terrível e que vai ter que ser resolvido. E eu digo assim, feito digamos, do âmbito Brasil, é uma ironia que estejamos sofrendo os impactos de uma enchente que está passando, mas que lá no centro do país, Mato Grosso e Pantanal, etc., incêndios e seca estejam prejudicando. Isso é curioso, porque o mesmo país sofrendo 2 polos antagônicos como esse. Né? Presidente Moacir Schuchzer, um abraço bem carinhoso para o senhor, igualmente. Um abraço para toda a diretoria do nosso Secov, uma boa e abençoada semana, presidente. Para todos nós. Grande abraço. Obrigado.